Se você tem a posse de uma casa ou um terreno, mas não possui a propriedade regular, cuidado! A qualquer momento, esse bem pode deixar de ser seu. Eu sou Radassa Valiati Coppi, especialista em usucapião, e nos próximos minutos eu vou te falar como fazer para regularizar o seu imóvel, fazendo com que ele se torne mais valorizado ainda. Um levantamento feito pelo IBGE apontou que no ano de 2020 existiam em torno de 11,4 milhões de imóveis sem escrituras no Brasil. Se você possui uma casa, apartamento, terreno urbano ou rural, que foi adquirido por contrato particular, recibo de compra e venda, por doação, por ocupação pacífica e contínua, ou até mesmo é um imóvel que está na família há anos, mas não foi registrado, eu tenho duas notícias para te dar. A primeira é que você tem a posse, mas ainda não é o dono definitivo. E a segunda é que você pode regularizar a propriedade do seu bem e evitar perdê-lo a qualquer momento. Deixa eu te explicar melhor. Posse não é propriedade formal. E a cada minuto que passa sem que essa situação seja regularizada, você e o seu bem estão desprotegidos pela lei, possibilitando que terceiros reivindiquem a propriedade a qualquer momento. Além disso, você sofre com vários outros prejuízos, como a desvalorização do bem e a impossibilidade de vender ou alugar o imóvel regularmente. Tudo isso tira dinheiro do seu bolso e, novamente, te leva ao perigo maior, a possibilidade de perder o seu imóvel. Uma das formas de adquirir segurança jurídica e paz de espírito, eliminando os riscos que pairam sobre o seu patrimônio, é através da usucapião. A usucapião é a forma que a lei prevê para a aquisição originária da propriedade, pela posse mansa, pacífica, prolongada e contínua, em um determinado período de tempo fixado para a prescrição aquisitiva. A aquisição originária da propriedade é uma forma de obter a propriedade do bem sem depender de qualquer relação jurídica anterior com o antigo proprietário. Para isso, é necessário que o período da posse seja manso, ou seja, tranquilo, sem conflitos ou violência, e também pacífico, exercido sem disputa ou resistência por parte de outras pessoas. Soma-se a esses dois pré-requisitos o período da prescrição aquisitiva, que nada mais é do que cumprir o tempo de posse determinado por lei para adquirir o direito de usucapir o imóvel. Esse tempo varia de acordo com cada tipo de usucapião. Se você se encaixa nesses pré-requisitos, esse já é o primeiro passo em direção à consolidação da propriedade do seu imóvel. O segundo passo é saber em qual espécie de usucapião a sua posse se encaixa, e isso eu vou te ensinar agora. A modalidade de usucapião ordinária é a espécie que exige que o possuidor do imóvel cumpra um prazo de 10 anos de posse contínua, pacífica e ininterrupta. Além disso, é necessário que o possuidor tenha o justo título, ou seja, um documento que indica a transferência da posse, ainda que o registro não tenha sido formalizado. Esse documento pode ser um comprovante de compra e venda não registrado, um contrato de compra e venda particular, doação não registrada, partilha de bens sem registro, instrumento de alienação inválido e outros. É necessário também que o possuidor tenha a boa-fé e prove que o imóvel é de fato seu. Esse prazo pode ser reduzido para 5 anos se o imóvel tiver sido adquirido onerosamente, ou seja, tiver sido comprado. A outra modalidade de aquisição da propriedade é a usucapião extraordinária. Essa modalidade contempla casos como os de invasão, pois dispensa o justo título e a comprovação de boa-fé. No entanto, o prazo de posse é maior, sendo necessário comprovar 15 anos da posse contínua, pacífica e sem oposição. É o caso, por exemplo, daquele terreno que foi cuidado durante muitos anos por uma pessoa que não era dona, sem que o real proprietário tivesse reivindicado a posse ou a propriedade do bem. Esse prazo pode ser reduzido para 10 anos se o possuidor comprovar obras, serviço de caráter produtivo ou se passou a residir ali com a sua família. Ou seja, se fez plantações no terreno ou construiu a sua casa lá. Há
ainda os casos de uso capião especial urbana e especial rural. Aquele que possuir como sua área urbana com até 250 metros quadrados, se exercer posse contínua e pacífica por 5 anos, utilizar o imóvel exclusivamente para moradia própria ou de sua família e não for proprietário de outro imóvel rural ou urbano, pode adquirir a propriedade do bem pela uso capião na modalidade especial urbana. Já em áreas rurais, o imóvel deve ter até 50 hectares e o interessado deve exercer a posse por pelo menos 5 anos. Além disso, não pode ser proprietário de outro imóvel rural ou urbano. Em ambos os casos, não é necessário o justo título nem a boa-fé. Basta possuir como sua a área determinada na legislação, cumprindo o prazo aquisitivo, bem como os demais requisitos. Também temos outra modalidade, que é a uso capião familiar. Essa protege a posse do cônjuge abandonado. Ou seja, se por algum motivo um dos cônjuges abandonar o lar, o que permanecer na residência tem direito de usucapir o imóvel e adquirir a propriedade exclusiva. Para isso, o bem precisa ter até 250 metros quadrados e o interessado precisa exercer posse mansa e contínua por no mínimo 2 anos. Não pode ter outro imóvel e deve utilizar o bem apenas para a moradia da sua família. A uso capião também é meio ideal para a regularização da propriedade de quem constrói e reside em uma laje ou pavimento adicional de um imóvel que pertence a outra pessoa, seja familiar ou não. Trata-se da uso capião lajeada, última modalidade incluída no Código Civil, que segue os mesmos requisitos gerais das demais modalidades. Tenha sempre em mente, só é dono quem registra.